Existem teorias malucas em desenhos animados. Você já ouviu falar que os bebês Rugrats nunca existiram? E de que os padrinhos mágicos, Cosmo e Wanda, são remédios? E que o cérebro não é o gênio? Neste vídeo vou te contar teorias malucas sobre esses desenhos e de muitos outros. Mas antes disso, se você gosta de curiosidades, curta o vídeo e se inscreva no canal para continuar recebendo mais vídeos como esse. Padrinhos mágicos Cosmo e Wanda são remédios? Timmy Turner sempre foi visto como o garoto mais azarado da TV. Mas calma, e se esse azar fosse apenas um efeito colateral? Segundo uma das teorias mais conhecidas, Timmy teria sido diagnosticado com depressão e recebeu antidepressivos que provocaram alucinações. Cosmo e Wanda não seriam fadas de verdade, mas sim a representação visual da medicação em sua mente. O cabelo verde de Cosmo lembraria a cor das cápsulas de venlafaxina, enquanto o pó dourado da varinha simbolizaria o remédio se dissolvendo no leite com Nesquik. Cada desejo que dá errado não passaria de um efeito adverso, e o motivo de Timmy nunca envelhecer seria simples. Se ele parar de tomar os padrinhos, perde também as alucinações que mantêm sua infância intacta. No fundo, toda a série seria um ciclo sem fim de remédio, delírio, consequência e remédio outra vez. Uma comédia animada escondendo uma leitura sombria sobre os psicofármacos na infância. Coragem, o cão covarde. Tudo é visão de um cachorro traumatizado? Coragem é aquele cão rosa que vive num casarão perdido no meio do nada, cercado por monstros bizarros. Só que, segundo uma teoria, nenhum desses monstros existiria de verdade. Cada criatura seria, na verdade, uma lembrança traumática da época em que Coragem vivia em um abrigo. Cats, o gato vermelho que tenta matar todo mundo, lembraria o gato agressivo que o atacava quando ele ainda era filhote. O pássaro maluco seria a memória da galinha que o bicava no depósito. Já o computador falante, com sua voz metálica, ecoaria o som frio dos aparelhos veterinários. Até a famosa casa no meio do nada poderia ser apenas o abrigo pintado de lavanda, iluminado por frestas de sol que entravam pelas grades. E aquele episódio em que tudo explode? Para os fãs da teoria, não passa do momento em que Coragem é transferido para um novo lar. A tela escurece porque ele, exausto, simplesmente fecha os olhos. Pokémon. Ash está em coma. A jornada para ser um mestre Pokémon é o sonho de toda criança. Mas e se for só isso? Um sonho? A teoria mais famosa diz que Ash está em coma desde o primeiro episódio. Lembra quando ele pega a bicicleta da Misty para fugir de um bando de Spearows e é atingido por um raio? Pois é, a teoria sugere que ele nunca acordou. Isso explicaria porque Ash nunca envelhece, mesmo depois de mais de 20 anos de anime. Todas as enfermeiras, Joy e policiais Jane idênticas em cada cidade seriam a forma como sua mente recria as poucas figuras de autoridade que ele conhecia antes do acidente. E seus companheiros de viagem, como Brock e Misty, seriam manifestações de partes da sua própria personalidade. A jornada de Ash é, na verdade, uma luta do seu subconsciente para acordar. Peter Pan, o menino que rouba almas? Peter Pan, o garoto que nunca cresce, parece encantador, mas algumas teorias dizem que sua história é bem mais sombria. A versão macabra sugere que ele seria um espírito que conduz crianças mortas. A Terra do Nunca não seria um paraíso, mas um purgatório. Quem consegue voar já não tem corpo. Quem ainda sente saudade de casa fica preso entre dois mundos. O Capitão Gancho seria o único adulto que sobreviveu ao massacre de Peter, condenado a fugir eternamente do crocodilo, cujo tic-tac lembra o relógio da morte. Até as sereias que tentam afogar Wendy seriam almas de meninas que não aceitaram o destino e ficaram à beira do esquecimento. E a música You Can Fly, em versões mais antigas, teria sido tocada numa flauta para guiar aqueles que já haviam cruzado a fronteira. No fim, a Disney pintou tudo com fumaça cor-de-rosa e luz azul para esconder o que, talvez, fosse a maior das ironias. Peter Pan não dá a vida eterna, ele só rouba a infância de vez.
Pink e o cérebro. O gênio é o Pink? Todo mundo cresceu acreditando que o cérebro era o verdadeiro gênio e que Pink era só o atrapalhado que arruinava tudo. Mas e se a história fosse justamente o contrário? Segundo uma teoria dos fãs, Pink seria o verdadeiro cérebro da dupla, só que disfarçado de idiota. Repara, toda noite ele faz a mesma pergunta: o que faremos hoje à noite, cérebro? Isso não é ingenuidade, é coleta de informações. As frases sem sentido que ele solta, códigos escondidos, pistas enigmáticas que apontariam até para coordenadas secretas da ONU. E aquele livro de poesia que ele vive citando? Seria na verdade um manual de criptografia? No fundo, os planos nunca dão certo não porque Pink é burro, mas porque ele é esperto demais. O verdadeiro gênio que sabota cada detalhe para impedir que o mundo caia nas mãos de cérebro. O mundo de Andy de Toy Story, o garoto deprimido. Em Toy Story, vemos a vida secreta dos brinquedos, mas e se essa história toda fosse uma projeção da mente de Andy? Segundo uma teoria popular, o garoto sofria de depressão infantil. A narrativa de Toy Story seria uma maneira de Andy lidar com a perda de um amigo imaginário, simbolizado pela ausência de seu pai. Na realidade, não há indicação de que o pai de Andy esteja presente na franquia. Além disso, a mãe de Andy é mostrada usando um chapéu que poderia pertencer ao pai do garoto. Essa ausência teria levado Andy a desenvolver uma relação de carinho e afeto com seus brinquedos. A trama de Woody com ciúmes de Buzz seria o reflexo da mente de Andy tentando equilibrar a memória do pai, Woody, com o novo Buzz Lightyear, que seria a forma como o garoto lida com o luto. Quando os brinquedos são doados, o momento representa Andy superando a dor e os deixando para trás, assim como superou a ausência de seu pai. A teoria ainda aponta que Andy está constantemente fugindo de algo e se apegando aos brinquedos, uma forma de evitar a solidão e o vazio. No final de Toy Story 3, a cena de Andy indo para a faculdade não seria um adeus, mas sim uma passagem simbólica da infância para a vida adulta. A teoria diz que ele está finalmente deixando sua dor para trás e seguindo em frente. Rugrats, os bebês nunca existiram? À primeira vista, Rugrats parecia só um monte de bebê falando pipi e popô. Mas existe uma teoria que transforma essa inocência em algo bem mais sombrio. Segundo a lenda, todos os bebês seriam fruto da imaginação de Angélica. Chuck teria morrido junto com a mãe no parto, deixando o pai arrasado. Tommy também não teria sobrevivido ao nascimento. Por isso, o Stu vive obcecado com invenções para proteger o filho que nunca conheceu. Já os gêmeos Phil e Lil seriam resultado de um aborto tardio. E como Angélica nunca soube o gênero, criou dois. Sozinha e entediada, ela teria inventado cada personagem para ter companhia. Não por acaso, as fraldas nunca sujam, as mamadeiras nunca acabam. E conforme ela vai crescendo, os episódios começam a girar cada vez mais em torno dela, enquanto os bebês vão desaparecendo, como se sua mente estivesse aos poucos aceitando o fim do luto. É de arrepiar essa teoria, né? O show do Garfield, o gato solitário e esquizofrênico. Garfield, o gato gordo e preguiçoso que ama lasanha e odeia segundas-feiras, é um ícone. Mas e se toda a sua vida fosse uma ilusão? Uma teoria popular afirma que Garfield é na verdade um gato de rua faminto, sozinho em uma casa abandonada, e que sua realidade é muito mais triste do que parece. John, Odd, Pock e até a lasanha seriam todos criações de sua mente para lidar com a solidão e a fome. Os balões de pensamento nos quadrinhos e a forma como Garfield fala seriam uma representação de sua esquizofrenia. A teoria aponta para uma tira de Halloween de 1989, onde Garfield acorda em uma casa vazia, coberta de teias de aranha, e se dá conta de que está sozinho e que a casa está abandonada há anos. Os fantasmas que ele vê seriam apenas a sua própria solidão e a fome o assombrando. O episódio termina com Garfield se resignando à sua solidão. Essa tira é frequentemente citada como a base para a teoria, sugerindo que a felicidade de Garfield é apenas uma fantasia para suportar a realidade. 8 teorias.
8 jeitos de transformar memórias da infância em algo bem mais estranho do que a gente imaginava. Qual delas você acha que pode até ter um fundo de verdade? Deixa nos comentários. E se você gostou de revirar a infância por esse lado obscuro, deixe o like e se inscreva no canal. Sempre estou trazendo curiosidades aleatórias aqui no canal. Assista a um dos vídeos que irei deixar aqui na tela final. Obrigado e até a próxima!